Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Salmo 104, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o justo. E podemos nos perguntar: o que é buscar o Senhor? É fixar tão somente uma ideia em nossas mentes, achando que Deus ele se manifesta de tal forma distante da realidade? Ou buscar a Deus mediante os acontecimentos da vida, das circunstâncias nas quais nós somos inseridos, e com isso fazer um encontro pessoal com Deus? Veremos isso no Evangelho de hoje, sobre enxergar Deus mais próximo do que a gente imagina. Pois muitas vezes nós criamos várias ideias, sentimentos, sensações, ritos, achando que Deus se manifesta de tal forma, mas pode ser que Ele esteja muito mais próximo de você do que você imagina. Na primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, dos versículos 1 ao 10, temos algo muito bonito naquilo que diz respeito à cura de um paralítico por Pedro e João, na porta do templo chamada Formosa. E quando Pedro e João subiam ao templo para a oração das 3 horas da tarde, e vejamos, a oração das 3 horas da tarde, esse horário corresponde à 9ª hora judaica, um dos momentos fixos de oração dos judeus, e mostra que os apóstolos ainda participavam da vida religiosa no templo. E a oração é o contexto da ação milagrosa. Milagre e oração caminham juntos. E o que temos no versículo 2? Um homem coxo de nascença, ou seja, nunca havia andado. É um milagre como algo humanamente impossível. E estar à porta do templo, mas não dentro dele, simboliza alguém excluído da vida plena com Deus, muitas vezes visto como impuro ou indigno. Representa também a humanidade caída, incapaz de entrar por si mesma no templo, na presença de Deus. E nos versículos 3 e 5, o pedido de esmola. O coxo espera apenas ajuda material, mas recebe algo muito maior: cura e dignidade. O olhar direto de Pedro e João convida à atenção e ao encontro pessoal, diferente da indiferença cotidiana. Olha para nós, sinal de comunhão, de quem vai oferecer não só algo, mas a si mesmo em nome de Cristo. E o que eles dizem então? Não tenho ouro nem prata, mas tudo o que tenho eu lhe dou. O que era o tudo deles? Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Muitas vezes nós temos uma esperança, e até mesmo humanamente falando, uma vontade de que as coisas sejam materializadas, que tenhamos uma ajuda no aspecto que já faz mais sentido imediato para os nossos sentidos. Mas aqui, Pedro e João oferecem tudo que eles têm. Em nome de Jesus Cristo, o homem então é curado. E pegando-lhe a mão direita, Pedro levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo e ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. Então vejamos, agora, aquele que sempre ficava à porta, ele entra no templo. Na sequência dessa passagem, poderíamos ter simplesmente que ele foi curado e tocou a vida e seguiu um outro caminho. Não, mas ele participa da vida em Deus.
O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmola sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com eles. E tal admiração e espanto é o mesmo que acontecia com Jesus, quando ele realizava milagres e pregava. Ou seja, Pedro e João, eles manifestam os sinais do ressuscitado, operando também sinais e milagres. E no evangelho de hoje, em Lucas capítulo 24, dos versículos 13 ao 35, que narra o belíssimo episódio dos discípulos de Emaús. Isso é um dos relatos pós-ressurreição mais rico em simbologia, teologia e espiritualidade. E qual é o caminho? É um caminho entre Jerusalém e Emaús, cerca de 11 quilômetros de distância. O contexto: logo após a ressurreição de Jesus, no domingo de Páscoa. E com isso, temos aqui uma ideia: caminho. Qual o caminho que eles estavam realizando? Um caminho agora sem sentido? Decepcionados com tudo que aconteceu? Ora, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém, conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então vejamos, Jesus está próximo, mas eles não reconhecem. Ou seja, por mais que tudo que tivesse acontecido, há uma dificuldade de enxergar Jesus. Mas como que Jesus se mostra para que então eles pudessem ver verdadeiramente que eram Jesus? Jesus estava ali se manifestando logo na frente deles. E aí, nesse sentido, Jesus, ele aos poucos vai fazendo os questionamentos ao que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Eles fazem uma narrativa do que aconteceu, mas Jesus está perguntando, está ouvindo tudo isso, e aí? Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. E já fazia 3 dias que tudo tinha acontecido. Imagina a quantidade de informações, de dúvidas e questionamentos. Eles estavam a caminho. Mas a caminho do quê? De uma vida de esperança? De uma vida com sentido? Caminhando com Jesus, mas com dificuldade em enxergar? E voltamos à nossa pergunta inicial na primeira leitura, e até mesmo do Salmo. O nosso coração ele busca Jesus, verdadeiramente Jesus. Ou muitas vezes nós criamos ideias e com isso ficamos como cegos de não conseguir enxergar. E com isso é preciso ter mais sentido naquilo que nós precisamos. O caminho para Emaús é um caminho que pode ser um caminho de fuga, tristeza, dispersão espiritual. Jesus caminhando com eles é uma presença discreta, constante, pedagógica de Cristo. A cegueira dos olhos pode ser uma falta de fé ou ainda uma necessidade de um entendimento melhor. Enfim, temos nessa leitura que tudo aquilo que está acontecendo após a ressurreição é preciso ter mais sentido, é preciso uma busca constante de aprofundar a fé. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.